A sala de reuniões no 48º andar respirava um silêncio cortante, quebrado apenas pelo eco seco dos saltos de Verônica Reio batendo no mármore polido. Seu time imóvel assistia à dissecação implacável dos relatórios trimestrais, enquanto sua voz, afiada como lâminas de inverno, desmontava cada erro. Num canto, quase imperceptível, um faxineiro de uniforme azul desbotado interrompeu por um instante o movimento circular da vassoura. Um leve balançar de cabeça, quase um suspiro de desdém. Ela captou. Você entende de finanças. As palavras saíram como um tiro, diretas e sem aviso. O homem ergueu os olhos, firmeza e clareza estampadas no olhar. O suficiente para perceber que um erro de 0,3% nos cálculos estava prestes a custar 18 milhões de dólares. O ar na sala congelou. O rosto de Verônica empalideceu, depois se inflamou. Ela fitava aquele homem comum segurando um rodo, e algo em seu olhar a desconcertava. Uma inteligência que não combinava com aquele uniforme surrado, uma dignidade que nenhum salário poderia comprar. Do lado de fora, Nova York seguia indiferente aos dramas humanos. Seus arranha-céus de vidro refletiam apenas sua própria frieza elegante, monumentos gelados à ambição. Dentro de um deles, o Reio Financial Group ocupava 12 andares de ouro no coração de Wall Street, um império construído sobre números e poder. No comando, aos 33 anos, Verônica Reio reinava absoluta. Bela como as estátuas de mármore que decoravam os saguões corporativos, impecável, intocável, esculpida pela pressão. Herdara a empresa aos 28, após a morte do pai, e passará 5 anos provando que não era apenas a filha de Gregory Reio. Trabalhava 16 horas por dia, demitia executivos que justificavam fracassos e transformava prejuízos em lucros enquanto concorrentes afundavam. A imprensa a chamava de gênio, os funcionários de gelo. Ela se via como necessária. Em seu escritório panorâmico guardava uma única foto, o pai apertando a mão de um governador. Não havia espelhos ali. Não precisava se olhar para saber no que se tornará. 40 andares abaixo, nos porões que cheiravam a cera e água sanitária, Ethan Cole vestia o uniforme de trabalho. Aos 38 anos carregava nos ombros um cansaço que não vinha do esforço físico, mas de algo mais profundo, mais corrosivo. Suas mãos, agora marcadas por calos e cicatrizes, já haviam dançado sobre teclados de terminais Bloomberg, decifrando algoritmos complexos. Seus olhos, ainda aguçados apesar de tudo, já haviam antecipado movimentos de mercado que faziam milionários suar frio. Formara-se no topo da turma em Wharton, brilhara na Quantum Investments, uma das mais prestigiosas gestoras de Nova York. Fora bom. Melhor que bom. Até cometer o erro de ser honesto. 3 anos antes, descobrira uma fraude enterrada nas contas da empresa, milhões de dólares de clientes sendo desviados para paraísos fiscais. Denunciará, acreditando no sistema, na justiça, na força da verdade. Em vez de recompensas, receberá destruição. Lista negra. Reputação arrasada. Advogado sugando suas economias. E Sarah, a sua mulher, seu farol, assistindo ao desmoronamento de suas vidas, trabalhando em 2 empregos. O corpo se rendendo ao estresse e a doenças que não podiam pagar para tratar. Morrera numa terça-feira. Emma acabará de fazer 4 anos. Agora, ele esfregava pisos no mesmo prédio onde homens como seu antigo eu decidiam o destino de fortunas maiores que tudo que ganharia em uma existência. Não se arrependia de ter falado. Arrependia-se de que a verdade tivesse custado a Sarah tudo o que tinham. Toda noite, voltava para um apartamento minúsculo em Queens, onde a filha o esperava com lições de casa e histórias da escola. Emma, agora com 7 anos, olhinhos brilhantes e cheios de curiosidade, ainda acreditava que o mundo era bom. Ele lutava para manter essa ilusão viva, mesmo enquanto limpava banheiros para pessoas que já o haviam chamado de colega. 2 universos, 2 solidões que o dinheiro não conseguia medir. Verônica não conseguia tirar daquele olhar a sensação de que algo ali a desafiava, como uma pedrinha incômoda no sapato. Pediu ao RH o prontuário do faxineiro. Quando o recebeu, leu 2 vezes. Ethan Cole, MBA por Wharton, ex-analista sênior da Quantum Investments. 3 anos sem registro profissional. Atual função, serviços gerais turno da noite. Nenhuma explicação para a lacuna. Nenhuma carta de recomendação. Apenas o rastro silencioso de uma queda livre. Dia seguinte, deveria ter deixado para lá. Mas se flagrou observando-o. Ele trabalhava com eficiência mecânica sem pressa. Cumprimentava com um aceno de cabeça nos corredores, mas só falava quando interpelado. 2 vezes ela o surpreendeu parado diante das telas do pregão, os olhos devorando números com a intensidade de quem decifrava sua linguagem secreta.
Uma noite Verônica permaneceu além do horário, analisando contratos na sala de reuniões. Através da parede de vidro, viu-o limpando o escritório ao lado. Parara diante de um computador ligado, uma planilha de projeções de lucro aberta na tela. Ela o observou se inclinar, franzir a testa, tirar um bloco de notas do bolso e rabiscar algo. A curiosidade venceu o orgulho. Entrou sem bater. Encontrou algo interessante? Ele se virou surpreso, mas não constrangido. Sua projeção do terceiro trimestre. A fórmula na coluna J está errada. Está calculando o crescimento composto sobre taxas de juros simples. Ela olhou para a tela, depois para o bloco. A correção estava certa. Absolutamente certa. Você pegou isso em 30 segundos. Era o meu trabalho. Sua voz não carregava amargura. Apenas um fato. Era. Há muito tempo. Ele fechou o bloco. Termino aqui e saio do seu caminho. Espere. A palavra saiu antes que pudesse pensá-la. Onde aprendeu finanças? Isso importa? Havia algo no tom dele que a fez hesitar. Não era grosseria, mas um limite. Um homem que aprenderá que o passado era areia movediça. Tentou outro ângulo. Estou com um problema no modelo de análise de risco. Minha equipe está travada há 3 dias. Esperava que ele se esquivasse. Em vez disso, perguntou: que tipo de modelo? Cobertura de derivativos? Estamos tentando equilibrar a exposição nos mercados europeus, mas os coeficientes de volatilidade não se estabilizam. Ele ficou em silêncio por um instante. Vocês estão usando volatilidade histórica em vez de implícita. Em mercados instáveis precisam de medidas prospectivas, não retrospectivas. Ela o encarou atonita. Era exatamente o que sua equipe não conseguia identificar. Como sabe disso? Escrevi uma tese sobre o assunto. Há 15 anos. Acho que a matemática básica não mudou. Verônica tomou uma decisão que mudaria tudo. Venha ao meu escritório amanhã, às 8 da manhã. Quero ver se consegue resolver. Ele balançou a cabeça. Agradeço, mas trabalho à noite. Tenho uma filha. Preciso estar com ela de dia. Então às 7 da noite. Depois que ela dormir. Vale a pena. Citou um valor, uma taxa de consultoria por algumas horas de trabalho. Seu rosto não se alterou, mas ela viu os nós dos dedos branquearem no cabo da vassoura. Aquele dinheiro provavelmente significava o sustento de um mês. Estarei lá, disse baixo. Chegou pontual, ainda de uniforme. Ela havia liberado a mesa e aberto o modelo problemático na tela maior. Mostre o que você vê. Ethan posicionou-se ao seu lado, perto o suficiente para que ela sentisse o cheiro de sabão industrial e algo mais café talvez, ou cansaço úmido de quem dorme pouco e trabalha demais. Examinou a tela por 2 minutos sem falar. Depois, seu dedo traçou uma coluna de dados no vidro. Aqui. Vocês estão misturando classes de ativos no mesmo balde de risco. Títulos soberanos e derivativos corporativos não têm volatilidade paralela. Que você estava conectada a eles até ver seu sobrenome na porta. Não foi por isso que aceitei o trabalho. Ele fez uma pausa, como se pesasse cada palavra antes de deixá-las cair entre eles. Foi porque você me deu uma chance quando ninguém mais o faria. E porque pela primeira vez em anos, alguém olhou para mim e viu algo além de um fracasso ou uma ameaça. Verônica sentia o peso do vinho não mais como um relaxante, mas como um anestésico insuficiente. Seu pai, Gregory Hale, o homem cujo retrato ainda dominava a parede atrás de sua mesa, cujo legado ela carregava como uma armadura e uma maldição. Ela lembrava das noites em que ele voltava para casa com os olhos brilhando, falando de estratégias inovadoras e reestruturações brilhantes. Quantum Investments. O nome ecoava agora como um veredicto. Ethan observou enquanto ela processava sem pressa, sem piedade barata. Você não sabia? Não. Ela engoliu em seco. Mas deveria ter sabido. Eu deveria ter perguntado. Ele balançou a cabeça, lento. Não é assim que funciona. Eles não deixam rastros para quem não sabe onde procurar. E mesmo que soubesse. Ele deixou a frase morrer, desnecessária. Ambos sabiam a resposta. Ela não teria acreditado. Não até ver as provas com seus próprios olhos. Não até que o sistema que a criará traísse também. O garçom apareceu com a conta, rompendo o silêncio como um intruso. Ethan pegou o papel antes que ela pudesse reagir, assinando com um cartão que parecia desbotado pelo uso. Não é necessário. Ela começou, mas ele a interrompeu com um gesto quase imperceptível. Deixe-me. Não é caridade. É. Ele procurou a palavra certa. Equilíbrio. Ela não insistiu. Caminharam em silêncio até a saída, o ar noturno fresco contra a pele quente do restaurante. Verônica parou sob a luz amarela de um poste, virando-se para encará-lo. Seu rosto estava pálido, os ossos afiados pela sombra.
Ethan, eu sinto muito. Ele não desviou o olhar, mas algo em seus olhos, uma barreira que ela não sabia que existia, se dissolveu. Não foi sua culpa. Não era isso. Ela sacudiu a cabeça, frustrada com a inadequação das palavras. Eu uso esse sistema. É o benefício dele. Todo dia eu assino papéis, aprovo transações e nunca parei para perguntar como. Agora você sabe. E o que eu faço com isso? Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para o rio, onde as luzes dos prédios se refletiam na água escura como estrelas afogadas. Isso não é uma pergunta para mim. É para você. Ela queria argumentar, exigir uma resposta, uma solução. Mas a verdade, cruel e simples, era que ele estava certo. Não havia absolvição a ser encontrada ali na calçada, nem justiça que pudesse ser servida em uma única noite. Quando ele finalmente falou, sua voz era baixa, quase perdida no ruído da cidade. Seu pai não era um monstro. Era só um homem que escolheu não olhar muito de perto. Como a maioria de nós. Verônica fechou os olhos. A dor era física, um nó em sua garganta. Quando os abriu novamente, Ethan já estava se afastando, as mãos nos bolsos, a postura familiar de quem carrega mais do que deveria. Espere. Ela deu um passo à frente, instintiva. Não vá embora assim. Ele parou, mas não se virou. Não há outra maneira, Verônica. Ela o observou desaparecer na multidão, desejando, pela primeira vez em anos, que alguém, qualquer um, lhe dissesse o que fazer. Mas a cidade não oferecia respostas. Apenas ecoava de volta o som de seus próprios passos solitários sobre o concreto. Uma escolha. Ele saiu quando percebeu o tamanho da podridão. Vocês permaneceram. Vocês assinaram cheques, aprovaram relatórios, viraram as costas enquanto pessoas perdiam tudo. E agora querem me crucificar por herdar um nome que vocês ajudaram a sujar? O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir o zumbido das luzes fluorescentes. Um dos diretores, o mais velho, passou a mão pelo rosto, como se de repente enxergasse a própria cumplicidade refletida no vidro da mesa de mogno. Miss Hale, começou, mas ela o interrompeu com um gesto. Não me chamem assim. Não depois de hoje. Ela respirou fundo, sentindo o peso de cada olhar e sobre ela alguns acusadores, outros finalmente envergonhados. Meu pai era um homem brilhante e um covarde. Ele viu o crime e recuou, mas não o suficiente para denunciá-los. Eu não serei como ele. Não vou recuar. Não vou deixar que essa empresa continue sendo um refúgio para homens que trocam ética por lucro. Ethan cruzou os braços, observando-a com um orgulho que não precisava de palavras. Os investigadores da SEC ainda estavam na sala anotando tudo, suas presenças uma promessa de que dessa vez alguém pagaria. Um dos diretores mais novos, aquele que sempre votava contra as decisões mais agressivas de Thornton, se levantou. O que você propõe, Verônica? Ela não hesitou. Uma auditoria completa. Independente. Todos os contratos dos últimos 5 anos, todas as transações suspeitas, tudo sob o microscópio. E quem for encontrado sujo sai. Hoje. E você? Perguntou o outro, cauteloso. Você fica? Ela olhou para Ethan, que lhe deu um aceno quase imperceptível. Fico. Não pelo nome que carrega essa placa na porta. Fico porque ainda acredito que esse lugar pode ser algo melhor do que foi. Mas não sozinha. Ela virou-se para os investigadores. Agentes, quando terminarem com o Sr. Thornton, gostaria de agendar uma reunião. Tenho documentos que podem ajudar a ampliar a investigação. E testemunhas que até hoje tinham medo de falar. O mais velho dos diretores pigarreou, visivelmente abalado. Você está nos dando uma chance. Não. Sua voz foi firme. Estou dando uma chance às pessoas que trabalharam aqui honestamente. As que perderam suas economias. As que ainda acreditam que finanças não precisam ser sinônimo de fraude. Vocês? Ela varreu o olhar pela mesa. Vocês terão que provar que merecem ficar. O voto foi unânime. Não para sua saída. Para a limpeza. Quando a porta do salão se fechou atrás dos últimos diretores, Ethan se aproximou, encostando-se na mesa ao seu lado. O sol da tarde entrava pelas janelas, iluminando o caos de papéis espalhados, as canetas jogadas, os copos de café pela metade. Você não precisa fazer isso, murmurou ele. Poderia sair agora. Começar do zero. Algum lugar sem essa sombra. Ela pegou sua mão, entrelaçando os dedos nos dele. E ir para onde? Todo lugar tem sombras. A questão é o que a gente escolhe construir nelas. Ele sorriu, aquele sorriso raro que fazia seus olhos brilharem como se guardassem um segredo. Então vamos construir. Foram necessários meses. Auditorias dolorosas, demissões necessárias, processos judiciais que arrastavam o nome Hale pela lama mais uma vez. Mas pela primeira vez Verônica não se escondeu.
Ela deu entrevistas, enfrentou as câmeras, olhou nos olhos dos manifestantes que ainda gritavam na calçada. Não vou pedir desculpas pelo que não fiz, disse em uma coletiva transmitida ao vivo. Mas vou garantir que quem fez pague. E que isso nunca mais aconteça aqui. Ethan estava ao seu lado em todas elas. Às vezes à noite, quando os escritórios estavam vazios e só ficavam as luzes da cidade piscando lá fora, ela se encostava na janela do seu novo gabinete menor, sem a vista privilegiada de antes, e pensava em como tudo havia desmoronado para que algo novo pudesse nascer. Você acha que ele sabia? Perguntou certa vez, olhando para a foto do pai na parede. Que um dia eu teria que queimar tudo para salvar alguma coisa. Ethan não respondeu com palavras. Apenas a puxou para perto, e ela entendeu que algumas perguntas não tinham resposta. Só tinham futuro. E pela primeira vez em muito tempo, Verônica Hale acreditava nisso. Perfeito. Não era nem de longe. Havia dias em que os números não fechavam, em que os antigos fantasmas da Hale Financial assombravam os corredores da nova fundação com sussurros de vocês não vão conseguir. Dias em que Ethan acordava suando, sonhando com os olhos vazios de Sarah nos segundos antes do acidente. Dias em que Verônica olhava para o espelho e via não a CEO determinada, mas a filha que havia falhado em proteger o legado do pai, até entender que legados não são protegidos, são reconstruídos. Mas havia também as pequenas vitórias, como a carta de uma ex-aluna de Ethan, uma mãe solteira que conseguiu negociar sua dívida médica depois de aprender a ler contratos, ou o e-mail de um pequeno investidor. Vocês são a única empresa que me explicou por que meu dinheiro estava rendendo menos este trimestre, em vez de apenas me pedirem para confiar neles. Confiança não se pede. Confiança se constrói, tijolo por tijolo, com as mãos sujas de argamassa e a coluna dolorida de tanto carregar o peso da honestidade. E se a gente estiver errada? Ethan perguntou uma noite, enquanto Verônica revisava os relatórios trimestrais. Os lucros da Hale Financial ainda estavam 12% abaixo da média do setor. Os acionistas mais antigos murmuravam sobre idealismo ingênuo nos corredores. Ela fechou o laptop e olhou para ele. A gente já esteve errada antes. Errada de um jeito que machucou pessoas. Agora, se a gente estiver errada, vai ser por tentar fazer certo. E isso, pelo menos, eu aguento olhar no espelho. Ele sorriu daquele jeito que fazia seus olhos ficarem mais claros, como se alguma parte dele ainda se surpreendesse com a ideia de que merecia estar ali inteiro, ao lado dela. Você é terrível para os negócios, Verônica Hale. E você é um romântico incorrigível, Ethan Cole. Ela roubou um beijo dele, saboreando o gosto de café e canela. Ele havia começado a tomar chá de canela desde que Emma decidiu que era a bebida dos heróis. Mas a gente combina. E combinavam. Não como peças de um quebra-cabeça perfeitamente encaixadas, mas como duas pessoas que haviam aprendido a segurar as pontas soltas uma da outra sem precisar esconder as cicatrizes. Ethan com suas aulas lotadas e suas planilhas rabiscadas à mão. Verônica com suas reuniões intermináveis e sua teimosia em recusar atalhos éticos. Emma, a coluna vertebral deles, que aos poucos deixava de ser a menina que desenhava monstros debaixo da cama para se tornar a garota que corrigia os adultos. Não, papai, o juro composto é quando você ganha juros em cima dos juros, não é mágica, é justiça. Justiça. Palavra perigosa. Palavra que faz homens poderosos rirem e mulheres como Verônica apertarem os punhos. Mas ali, naqueles 60 metros quadrados de apartamento em Queens, com o cheiro de macarrão queimando na cozinha e as risadas de Emma vindo do quarto, justiça não era um conceito abstrato. Era a mãe que conseguia pagar o aluguel sem chorar. Era o pai que olhava a filha nos olhos e dizia, a gente vai ficar bem. Era a escolha, repetida todos os dias, de não virar as costas. E se a fundação quebrar? Ethan perguntou outra vez, meses depois, enquanto pintavam as paredes do novo escritório com Emma, que insistira em uma parede rosa-fogo, cor que não existia em nenhuma carta de tintas, mas que eles inventaram misturando vermelho e branco até a pequena ditadora aprovar. Verônica mergulhou o rolo na bandeja e deixou uma faixa irregular na parede. Então a gente abre outra. Ou ensina financeiro na rua. Ou vai morar na fazenda da minha tia no interior e planta batatas. Ela riu. Mas a gente não para. Porque a alternativa é voltar a ser quem a gente era antes, e eu prefiro falir. Ele a observou por um longo momento, com aquele olhar que fazia ela se sentir ao mesmo tempo exposta e segura. Você sabe que eu te amo, certo? Mesmo quando você é insuportável. Eu sei. Ela jogou um pouco de tinta nele. E eu te amo mesmo quando você é chato. Agora pega o pincel e pinta essa parede, Cole. A gente tem um futuro para construir. O caminho não foi fácil.
A fundação lutava por cada doação, cada parceria, cada centavo que pudesse transformar em oportunidade. Os acionistas da empresa de Verônica pressionavam sem piedade, exigindo lucros imediatos em vez de princípios duradouros. Emma acordava às vezes suando frio, sonhando com a perda, não apenas de dinheiro, mas daquilo que mal começava a entender como lar. Verônica e Ethan discutiam sim. Sobre contas, sobre prioridades, sobre como conciliar o mundo de salões de baile e relatórios trimestrais com o de planilhas rachadas e mãos calejadas. Mas eram brigas que terminavam com um suspiro, um toque, uma escolha deliberada, a verdade mesmo quando doía, a integridade mesmo quando custava. E contra todas as probabilidades, estava dando certo. A luz do entardecer banhava Manhattan em tons de rosa dourado, transformando até o aço e o vidro em algo quase terno. Ethan estava parado diante da janela do que já fora o santuário particular de Verônica, o escritório de canto que ela abrirá para a fundação, dividindo a vista que antes guardava só para si. Ainda parece estranho, murmurou ele, os dedos apoiados levemente no vidro. Ter permissão para estar aqui. Você sempre teve permissão, Verônica respondeu, aproximando-se. Só precisava parar de se ver como faxineiro. Eu era o faxineiro, ele riu baixo, sem amargura. Você sempre foi mais. Ela entrelaçou os dedos nos dele, como quem segura algo precioso e frágil. E eu sempre fui menos do que fingia ser. Lá embaixo, a cidade respirava em milhões de ritmos. Gente ganhando, perdendo, recomeçando. Eles eram apenas mais um fio nessa teia infinita, não especiais, a não ser pela teimosia de insistir em fazer melhor. Acho muito naquilo que a Sarah disse, Ethan confessou, a voz quase perdida no zumbido distante do trânsito. Que eu nasci para consertar os erros dos outros. Talvez ela estivesse certa. Mas não do jeito que ele imaginara. Não expondo fraudes e sendo destruído por isso. Não. Era algo maior. Era ensinar as pessoas a reconhecerem a própria luz. Era construir algo que sobrevivesse a eles. Verônica virou-se para encará-lo, os olhos brilhando com uma compreensão que não precisava de palavras. Eu nunca soube construir coisas, admitiu, e havia uma vulnerabilidade nua naquele som. Meu pai me ensinou a conquistar, a dominar. Você. Ela apertou a mão dele, está me ensinando outra coisa. O quê? Ele perguntou, mesmo já sabendo. Que riqueza não é dinheiro. Ela indicou com um gesto a mesa lotada de processos de bolsa de estudo, de cartas de agradecimento, de sonhos em papel timbrado. É confiança. É conexão. É saber que o que a gente planta hoje vai alimentar alguém que a gente nunca vai conhecer. Seus dedos subiram até o rosto dele, o movimento natural agora, sem a hesitação de antes. Você me fez rica de um jeito que eu nem sabia que existia. Essa é a pior metáfora financeira que já ouvi. Ele riu, mas os olhos estavam úmidos. Mas, obrigado. Não houve tempo para mais. A porta se abriu com um baque, e Emma irrompeu no escritório ofegante, o rosto iluminado por um orgulho que só as crianças conseguem ter. Pai. Verônica. Olhem isso. Ela estendeu uma folha de papel pautado, onde letras cuidadosas de 7 anos anunciavam. O que são heróis? Meu pai é um herói porque fala a verdade mesmo quando é difícil. Verônica é uma herói porque usa o dinheiro dela para ajudar as pessoas a aprender. Os dois se machucaram, mas não ficaram ruins. É isso que heróis fazem. Emma recitou como se aquelas palavras fossem a coisa mais óbvia do mundo. Ethan agachou-se até ficar na altura dos olhos dela, o coração apertado. Amor, a gente não é herói. Só está. São sim. Ela insistiu, com a convicção absoluta da infância. A professora falou, herói não é quem nunca cai. É quem levanta e ajuda os outros a levantarem também. Por cima da cabeça de Emma, os olhares de Ethan e Verônica se encontraram. Naquele silêncio, cabiam todas as cicatrizes, a traição, a vergonha, a dor de perder tudo. E cabiam também tudo que haviam semeado, a confiança, o amor, o propósito, o lar. Acho que a sua professora tem razão, Verônica murmurou, ajoelhando-se ao lado deles. Os três ficaram ali colados, observando a cidade perder a luz do dia. Lá fora, Nova York seguia indiferente, como sempre. Mas isso não importava. Eles não estavam tentando salvar o mundo. Só o seu pedacinho. Vamos jantar? Ethan propôs, levantando-se. Pizza? Emma pediu, esperançosa. Com cogumelos. Verônica fez uma careta exagerada. Cogumelo em pizza é crime contra a humanidade. Isso é a coisa menos ética que já te ouvi dizer. Ethan retorquiu, fingindo choque, enquanto Emma ria, pulando entre os dois.
Atrás deles, o escritório contava sua própria história. A carta da fundação emoldurada na parede, a foto da primeira turma de formandos, uma placa simples com letras que diziam: riqueza verdadeira não é dinheiro, é honestidade. Do lado de fora, a cidade cintilava, cheia de promessas e possibilidades. Do lado de dentro, 3 pessoas que haviam aprendido que cair não era fracassar caminhavam juntas para o que viesse pela frente, seja pizza sem cogumelos, seja o amanhã.